Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Começa agora o programa que mostra a garra dos empreendedores que atuam em mais de uma frente de negócios. Esse é o Empreender em Dose Dupla. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos conversar com a Camila Ribeiro. Ela é especialista em liderança e empreendedorismo feminino. Mas antes, vamos acompanhar a história da Lara Monteiro, que é fotógrafa e empreende no ramo da saboaria, que são sabonetes artesanais. Confere aí. Meu nome é Lara Monteiro, eu tenho 36 anos. Eu sou formada em design gráfico, mas há muitos anos eu trabalho com fotografia e recentemente, de uns 4 anos para cá, eu tenho trabalhado com a saboaria natural. A parte da cosmética natural é uma parte que ela cresceu muito a vontade de empreender em meio à pandemia. Quando eu estava gestante, eu já tinha um anseio assim, por trabalhar com saboaria natural, por trabalhar com ervas, trabalhar com aromas. E aí, quando veio a pandemia, que eu me vi um pouco perdida assim, com a parte de fotografia, que ficou extremamente sensível, né? Nós não podíamos sair para fotografar, então veio a parte de empreender com sabonetes. Trabalho com a fotografia desde 2010. Eu tenho um tio que ele sempre foi fotógrafo, mas fotógrafo considerado amador. Mas ele ia para a serra para fotografar estrela cadente, observar. Então, essa parte da observação sempre me chamou muita atenção. Então, desde que eu comprei a minha primeira câmera digital, pequenininha mesmo, eu gostava de passear, mas passear sempre procurando passarinhos, procurando borboletas, procurando uma formiga. E aí isso foi aguçando mais o desejo. E já a fotografia de pet, que é a fotografia hoje que tem um destaque maior, inclusive teve um destaque nacional nos últimos anos. Existem outros fotógrafos na área, mas aqui em Goiás eu fui a pioneira. E aí, com esse pioneirismo, eu pude trazer uma linguagem mais voltada para o fotojornalismo. É uma linguagem sem tantas poses, mas com muita expressividade. Olha, a parte fotográfica, ela é uma parte que futuramente eu pretendo realmente levar mais a fotografia pet adiante, mas não a geral, de pessoas, mais fotografia mesmo voltada para o público pet, mais específico, cada dia mais específico. E na saboaria, a saboaria eu falo que é a minha empresa do futuro, né? Porque hoje ela está no início, ela está aí pequenininha, com uma produção bem artesanal, tudo manual, desde a rotulagem, a fabricação de tudo. Então, eu quero transformar isso, talvez, em uma fábrica, né? Pretendo. A fotografia como possibilidade de negócio, eu vi como uma forma de levar às famílias uma importância maior na realização de registros. Com a fotografia, eu busco mostrar mais a realidade. Tanto é que nas minhas fotografias não tem edição. É o básico. Então, se eu coloquei aquele momento, aquela luz, ou se eu fiz um ambiente natural, é aquilo ali. De fotografia, hoje, eu ofereço um trabalho em geral. Eu faço desde parte de catálogo de produtos. A rotina, às vezes, é um pouco uma loucura. Porque tem dia que tá bem tranquilo, tem dia que não, porque junta a rotina da dona de casa com a rotina, às vezes, de mãe, com a rotina de saboeira e hoje, né, tem que trabalhar com as mídias digitais. Então, você tem que estar, ao mesmo tempo, ali focando em entender mais o seu próprio negócio, o seu público, buscando fazer vídeos e fotos para o público. E aí tem as demandas também internas, né, que você vai julgar, como a própria fabricação do sabonete, os cuidados gerais com isso, né, dos produtos que você utiliza, buscar fornecedores que te trazem uma experiência legal com os produtos, porque hoje os óleos vegetais são óleos que demandam mais cuidado.
né? Então são produtos muito frescos que se você não tiver cuidado, ele não vai funcionar. E o meu cuidado maior é, por exemplo, não deixar que nenhum sabonete irrite a pele de ninguém. Então isso tem que ter um cuidado maior, tanto que no início eu busquei alguns cursos, aprendizado, e juntamente com um químico responsável também, procurei fazer essa junção, né, do meu trabalho como designer e fotógrafo, que é a parte visual, com o trabalho técnico e muitas vezes eu falo científico. Eu decidi empreender nesse ramo porque eu trabalhei dentro de uma indústria de cosmético e lá eu via muitas possibilidades, além do que eles já têm. Tanto é que hoje eu tenho 3 produtos que são fabricados nessa empresa, mas que são da minha própria marca. E são produtos que me deixam trabalhar com uma maneira mais, vamos dizer assim, mais viável. Por quê? Porque às vezes as matérias-primas, elas têm que ter vários cuidados especiais. E hoje, para você ter um produto regularizado pela Anvisa, é somente dentro de uma indústria. A inspiração, eu falo que ela veio também através de um banho. E aí, nesse banho, me veio essas inspirações de que a minha família, ela sempre produziu aquele sabão de quadro. A minha mãe, a minha avó, a minha tia, que é minha madrinha, sempre produziu para consumo próprio. Eu falei, por que não a gente fazer uma venda desses produtos, que hoje em dia é o ecologicamente correto, tá aí para todo mundo? E aí eu falei, por que não eu produzir sabonete, né? O sabão para o corpo. Quando eu tive a Yolanda, que veio a pandemia, eu fiquei o tempo todo em casa. Depois, né, depois de tanto ficar em casa, foi quase 1 ano e meio em casa, eu vi a necessidade de sair. E aí, como eu já estava fazendo os testes dos sabonetes e tudo, eu falei, por que não abrir essa loja? Porque a princípio ia ser somente uma loja online. E aí eu vi uma oportunidade numa sala que eu achei que seria interessante, e aí deu certo, e aí eu resolvi abrir as portas. Mas eu fiquei 2 anos com essa loja aberta. E aí uma das principais dificuldades que eu vi foi realmente em ter uma pessoa, uma mão de obra, para poder trabalhar com o restante das outras coisas. Além da porta aberta, quem ia fabricar? Quem ia trabalhar com a parte de fotografia? Então eu me vi sozinha ali num beco sem saída. Aí eu falei, não, já está quase vencendo meu contrato com a imobiliária, vamos dar um fim logo, porque pelo menos agora eu não vou ter um problema maior com fechamento de contratos. Hoje a Inspiração, ela trabalha com 3 produtos de marca própria, que é produzido em indústria, que é um sabonete antisséptico, um esfoliante à base de cristais de quartzo, melaleuca e casca de nozes, e o hidratante purificante, que é à base de óleo essencial de melaleuca. E a linha de sabonetes, né? E hoje também eu trabalho com, além da linha de sabonetes, eu faço protetor labial à base de manteiga de cacau e manteiga de karité pura. E também agora vai começar alguns testes para óleos corporais, óleos para massagem e também alguns sais para banho. Olha, eu trabalho muito com fragrâncias voltadas para perfumaria fina. Olha, eu tenho alguns tipos que eu caracterizei assim como linha da Inspiração, que são o sabonete de açafrão, o de rosa mosqueta, o de coco e o de carvão com argila preta, que eu chamo de lama negra. A pessoa vai encomendar um sabonete, eu tenho uma pele super seca, aí eu já faço uma formulação voltada para esse tipo de pele. Essa parte do recursos financeiros, ela veio totalmente particular, né? E foi vinda mesmo da fotografia. Hoje mesmo ela se mantém porque o trabalho fotográfico nunca deixou de existir. Olha, as dificuldades que eu vi e que eu tenho visto ao longo do tempo é realmente trabalhar 100% sem nenhum tipo de ajudante. Os meus clientes, eles vieram muito como curiosos. Na loja eu tinha uma pia.
E essa pia já era o caule de uma árvore, cortada ao meio. E as pessoas já passavam e olhavam assim. Aí, nossa, quem fez essa pia? Não sei o que. E aí eu já chamava para entrar, já convidava para lavar as mãos. A curiosidade veio também a partir da internet, né? Que a gente coloca, eu faço alguns vídeos lavando as mãos, lavando às vezes o rosto, falando sobre a espuma. E aí sempre vem também pela parte de alguma dor. Por exemplo, eu tenho coceira e não para de coçar nunca. E aí, quando eu falo dos sabonetes, aí a pessoa se interessa e acaba utilizando, gostando e volta. A parte da fotografia, eu acho que é muito de boca a boca. Hoje eu tenho algumas avaliações pelo Google. Todos os projetos eu tenho data específica. Por exemplo, se eu fotografei hoje, até, dependendo do tipo de projeto, se foi um ensaio familiar, por exemplo, até em 3 dias eu tenho que estar com essas fotos editadas e entregues no site para o cliente escolher. Se é já de sabonete, sempre procuro pegar encomendas com antecedência, para ter essa data marcada, para ter a entrega no dia correto. E não ter risco também de perda de produção, se caso alguma coisa dê errado. Empreender em dose dupla é possível sim. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que todos vão conseguir, porque hoje tenho visto que, principalmente, tem muita gente, muitos influenciadores, sempre falando de como ser empreendedora mãe, que depois que foi mãe, que tudo se resolveu na vida, e às vezes eu falo que não é para todo mundo. Então, tem pessoas que vão conseguir, tem pessoas que não vão conseguir. É por falta de competência? Nunca será. Mas é porque cada um tem, vamos dizer assim, suas diferenciações no modo de trabalho. O empreender em dose dupla, vamos dizer assim, muitas das vezes não é só dupla. Tem sempre outras vertentes. Eu falo porque hoje, além disso, também eu trabalho muito com evento pet. Então, hoje já tem o maior evento pet do estado de Goiás. É um evento que eu produzo. Só que esse eu tenho um sócio. Minha conquista profissional hoje é ter o meu nome reconhecido como Lara Monteiro. Meus planos é seguir levando a parte da fotografia, principalmente a parte da fotografia pet, elevando mais esse conhecimento. Tem pessoas me procurando muito para falar sobre esse assunto, querendo dicas, informações. Então, futuramente, eu penso que a parte de palestras será uma parte interessante para isso. E na parte da saboaria, colocar os sabonetes em pontos de venda estratégicos e atingir também a parte dos spa. Então, eu tenho feito alguns cronogramas, que é, por exemplo, a abertura de um site, de um WhatsApp profissional, fazer o próprio catálogo. A Lara de antes e a Lara de hoje tem muitas mudanças, mudanças de mentalidade, mudanças de comportamento. Então, a Lara de hoje, ela transmite mais personalidade, ela transmite mais segurança e não só transmite, mas eu acho que eu sou uma pessoa muito mais segura do que há um tempo atrás. Eu sempre eu li uma frase que é sobre, assim, quanto mais a gente cuida de outras pessoas, mais a gente cura a si mesmo. Então, ao mesmo tempo que também tem a parte financeira, tem a parte mesmo de cura. Trabalhar com as ervas para mim, trabalhar com as partes dos olhos, para mim é uma parte de cura minha mesmo. A rotina da Lara é realmente movimentada, né? Bom, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino com a Camila Ribeiro. Ela está aí na tela já com a gente. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta e vamos conversar agora com a Camila Ribeiro, ela que é especialista em liderança e empreendedorismo feminino. Camila,
Seja muito bem-vinda ao canal Empreender. Obrigado pela sua participação aqui, pelo seu tempo. Camila, você é mulher e você sabe que as mulheres têm o dom de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. A gente tem muito que aprender com vocês. Mas levando isso em consideração, Camila, como é que é essa questão das rotinas? Como adaptar duas rotinas em ainda mais dois negócios, né? Olha, é um prazer estar aqui, tá? Obrigada pelo convite. Olha, de fato é desafiador, né? É desafiador empreender já, né? Porque não há nenhuma garantia que vá dar certo, enfim. E mais desafiador ainda é quando empreende-se em dois negócios, né? E ainda mais desafiador quando é uma mulher que está à frente de tudo isso. Por que eu falo isso? Primeiro porque a mulher, ela tem aí muitas questões no seu dia a dia que envolvem muitas vezes a economia do cuidado. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela, além de empreender, essa mulher possivelmente cuida da sua família, do seu filho se for mãe, da casa, e aí entra duplas e triplas jornadas. Então, de fato, é exatamente o que você falou. Essa mulher é multitarefa e o grande desafio dela é administrar o seu tempo, organizar as suas horas, as suas tarefas, definir o que é importante, definir o que é urgente, para que ela tenha sucesso nos dois negócios e na sua vida pessoal também, né? Camila, e tem que ser bastante respeitada nesse sentido, né? Agora, Camila, com relação à realidade das mulheres no mundo do empreendedorismo, a gente sabe que muitas mulheres, assim como muitos homens, começam a empreender em função da necessidade. Mas a gente sente que isso está mudando um pouco, né? A mulher já está com essa visão mais empreendedora. Então, nesse caso em que empreende em dois negócios, que é um caso relativamente raro, esse caso a gente pode dizer que há uma mudança de cultura em relação a isso? Olha, verdade. Você sabe que a gente ainda tem um número maior de mulheres empreendendo por necessidade do que por oportunidade. Necessidade ou porque foram demitidas, né, de empregos no mundo corporativo e tal, ou porque de fato ela precisou empreender por algum motivo, precisou utilizar uma habilidade dela ali, um talento, para fazer disso um negócio. E aí, quando a gente empreende por necessidade, a gente tem mais necessidade, a gente vê a importância maior de busca por conhecimento, né? Porque, imagina, foi uma necessidade. De repente, chegou o momento que ela precisou empreender. Então, quanto mais conhecimento, mais organização, mais informação essa pessoa tiver, melhor. E empreender por oportunidade é incrível. É quando a gente fica atento ao mercado, às necessidades dos consumidores e descobre ali um grande negócio, descobre ali um produto ou um serviço que a gente possa oferecer e que as pessoas irão consumir. Então, essa busca por oportunidade é constante, né? É aquele olhar atento do empresário para o que está acontecendo no mundo. E nesse ponto, né, Camila, a Lara tem se saído muito bem. Afinal de contas, investir em duas áreas, né, ao mesmo tempo. Isso porque a gente sabe que as mulheres passam por muitas dificuldades, né, para conseguir empreender. Uma delas, por exemplo, é a dificuldade de conseguir crédito no mercado, né? A mulher tem essa dificuldade, tem essa questão aí que acaba atrapalhando investir no negócio. Como é que a gente faz para mudar isso, hein, Camila? Tem alguma forma a gente conseguir fazer com que as pessoas enxerguem as mulheres de outra forma nesse meio dos negócios e sejam mais justas ao dividir, por exemplo, essa questão de crédito? Perfeito! Que bom que você tocou nesse assunto. Olhe, de fato, um grande desafio da mulher no momento de empreender é o acesso a crédito, né? E aí, quando a gente fala acesso a crédito, a gente precisa falar de inúmeras variantes, né? O porquê que essa mulher tem tanta dificuldade de adquirir crédito.
Antes de falar, né, por que dessas dificuldades, a gente precisa dizer que ela tendo dificuldade de acessar crédito, ela começa um negócio com o capital dela, né, com capital próprio. E aí é tão difícil também, porque nem todas têm esse capital em mãos para começar uma história nova, para começar um negócio. Então, o crédito é de fato muito importante para homens e para mulheres. E aí essa dificuldade de acesso a crédito das mulheres vem, às vezes, por preconceito de instituições financeiras, ainda. Olha que importante, a gente está em 2024 e a gente ainda está falando disso, né? De preconceito em relação a liberar crédito para mulheres. Então, isso é um ponto assustador, mas que a gente precisa ter atenção e mudar essa história. A outra coisa é que, às vezes, algumas mulheres, eu sempre falo às vezes porque a gente está falando de maioria, né? Não é todo mundo, nem todas. Mas muitas vezes a mulher, ela não teve uma educação financeira muito atuante, nem em casa, nem por incentivo ali do companheiro e tal. E essa mulher, de fato, não sabe lidar com as finanças, ou acha que não sabe, não se vê capaz, né? E aí também isso é um impedidor na hora dessa mulher questionar e argumentar e persuadir uma instituição financeira. E aí um outro lado é o fato de algumas mulheres ainda empreenderem em negócios de baixo valor agregado, negócios que não têm uma capacidade de expansão tão grande. Tecnologicamente, são negócios que não têm uma escalabilidade, e isso faz com que as instituições não cedam tanto crédito para esses negócios. Agora, voltando um pouquinho mais para a questão dos negócios em si, nesse caso, os dois negócios da Lara, eles estão ligados ali de uma certa forma em função da parte estética. Camila, é interessante fazer um negócio ajudar o outro? Ou é melhor seguir cada um no caminho, né? E até que ponto isso é saudável? Olha, ela empreende em dois negócios interessantíssimos. Uma é a saboaria, né? Então ela está falando ali de aromas, de sentidos. E esses produtos da saboaria trabalham para o bem-estar do ser humano, para a qualidade de vida, para o equilíbrio, né? Então, ela mistura essências nos sabonetes, é super interessante, super alinhado ao novo mundo, ao mundo sustentável. O outro negócio dela é a fotografia. A fotografia, imagina, é a representação do instante, a representação dos momentos, são as boas lembranças que a gente carrega ali, ou em forma de impressão hoje em dia, ou no celular. Então, esses dois negócios dela são muito interessantes. Eles podem andar separadamente, mas se ela conseguir agregar os dois negócios, também é muito interessante. Mas nem sempre, e também isso não é regra, os dois negócios precisam interagir, né? Não necessariamente exista essa regra, mas se ela conseguir fazer com que os dois negócios interajam, é muito bacana, porque ela vai ter um negócio alimentando o outro, né? E isso é muito, muito interessante. Mas o fundamental é ela ter sempre muito claro a proposta de valor de cada negócio dela. Ela ter a gestão separada, entende? As finanças, as metas, o plano de ação, tudo isso eu vejo importância em fazer separado. Agora, quando a gente fala em ter duas empresas e uma vida, a gente está falando de equilíbrio, né? Afinal de contas, não pode deixar a parte social para trás, ainda mais no caso da Lara, que é mãe. Também, se você abre dois negócios, tem que se dedicar aos dois negócios. Então, o equilíbrio nisso é tudo, né? É você entender como é que funciona. E nesse caso, Camila, quando o negócio começa a capengar, começa a não ficar bom, o outro começa a se sobressair,
vale mais a pena você focar naquele que está tendo problemas e, modo de falar, esquecer um pouco mais daquele que está funcionando ou se sacrificar um pouquinho mais na vida social? Como é que a gente trabalha com isso? Olhe, a palavra do mundo, né, é equilíbrio. Eu não acredito em vida pessoal e vida profissional. Para mim, a gente tem uma vida, né? Nós somos uma vida. E essa vida é composta de aspectos pessoais e aspectos profissionais e empresariais. Então, primeiro de tudo, ela precisa estar muito bem como empresária e como mulher. Ter uma mentalidade forte, ter competências e comportamentos muito bem estabelecidos e, claro, ter uma vida familiar, né? Os hábitos familiares, os amigos, a vida social em paz. A partir daí, ela precisa ficar muito atenta à saúde dos seus negócios, né? Será que está saudável? Tanto rotineiramente quanto financeiramente, né? Porque é essa análise da saúde dos negócios que vai fazer com que ela tome decisões mais sábias, como, por exemplo, manter uma empresa ou fechar uma empresa, investir mais em uma e deixar a outra rodando organicamente. Mas essas decisões só são possíveis quando ela tem um olhar atento e uma gestão na ponta do lápis, porque aí, de fato, ela vai tomar melhores decisões, entende? Perfeito. Camila, o nosso tempo está acabando, infelizmente. A gente tem um pouquinho mais de 1 minuto. Eu queria aproveitar então esse minuto final para que você desse uma dica para as mulheres em especial que querem empreender em 2 negócios e, é claro, sem esquecer da vida pessoal. Olha, a minha dica é que você empreenda primeiro em si mesma. Ai, meu Deus, como é que faz isso, né, Camila? Primeiro de tudo, antes de liderar um negócio, você precisa liderar a si mesma. Então, busque ter muito claro o que você gosta, o que você quer, quais são os seus talentos, o que você sabe fazer bem, o que te faz bem, né? Como você controla suas emoções, porque o dia a dia do empreendedorismo é de fato desafiador. Os desafios são grandes, né? Então, antes mesmo da gente buscar técnicas gerenciais, a gente precisa estudar nossos comportamentos, conhecer muito bem de si mesma. E claro, a gente está falando de negócios. Então, busque conhecimento, se especialize no que está fazendo e se diferencie. Criatividade é o pulo do gato. Criatividade, equilíbrio, né? Se a gente conseguir conduzir isso tudo de uma forma saudável, dá muito certo. Camila, muito obrigado pela sua participação aqui no canal Empreender. Eu tenho certeza que a gente ajudou muitos empreendedores aí que querem aumentar o seu negócio, não só as mulheres, mas também outros empreendedores que querem abrir mais de um negócio. Obrigado, viu? Fico feliz. Muito obrigada. O Empreender em Dose Dupla fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando sempre que se você quiser assistir novamente essa entrevista ou perder algum ponto, é só procurar a gente no YouTube. Coloca lá na busca Canal Empreender. É bem fácil. A gente se encontra. Canal Empreender. Assistir já é um bom negócio. Tchau!